Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. Crimes violentos, agitação política, instabilidade financeira. Tudo aponta para uma crise iminente, uma crise como nenhuma outra. Sintonize a rádio World Last Chance para saber como você pode se preparar espiritualmente para o que está por vir. Rádio WLC, preparando um povo para o retorno iminente do Salvador. Bem-vindos à Rádio WLC. Eu sou seu apresentador, Cris De Luca, e aqui comigo está o Will Santos. Olá, quero agradecer a cada um de vocês por nos sintonizar e por nos deixar fazer parte do seu dia. Hoje vamos falar sobre uma advertência muito solene contida nas Escrituras. É muito séria e ainda assim a maioria das pessoas não está nem aí para esta mensagem. O que vejo é que elas a aplicam para a vida de outras pessoas, mas se consideram isentas desta advertência. Porém, antes de entrar no tema de hoje, eu quero dar uma rápida explicação para aqueles ouvintes que estão nos ouvindo pela primeira vez. Romanos 10:13 nos promete, abre aspas, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não sei se você sabe, mas o título Senhor não é um nome. Não é. É apenas um título. Particularmente não significa nada em especial e nada em específico bastante para se referir ao Criador. E o programa de hoje, Suspirando e Chorando, ou Fugindo. Bem, voltando ao nome do Criador, se você for lá no original hebraico, você poderá aprender o nome real pessoal do Pai, que é Yahweh ou Yah, que é também usado ocasionalmente, e é um nome muito incomum, porque é um verbo que indica existir. Em sua essência significa ser. Eu amo a definição do nome do Pai. Quando você percebe que seu nome pessoal é um verbo do existir, então você pode usá-lo em todas as conjugações do verbo ser. Ele é, ele era, ele será, ele tem sido. Qualquer conjugação que você queira usar é uma descrição perfeita do Pai, e cada uma delas é uma promessa. O nome do Salvador também é uma promessa. Seu nome é Yahushua. Você pode ter uma similaridade quando você pronuncia o nome Yahweh com o nome de seu filho, não pode? Yahweh e Yahushua. O nome do filho, como eu disse, também é uma promessa, porque Yahushua significa literalmente Yahweh salva. Eles fazem absolutamente tudo o que eles podem para inspirar a nossa fé e nossa esperança, não é mesmo? Sim, eles realmente têm esse poder. Então, qual é a advertência solene que todos nós achamos que não se aplica a cada um de nós, mas que na verdade se aplica? Quando eu disser, você identificará rapidamente, pois já falamos sobre isso antes. Está em Apocalipse 18, verso 4. Mas vamos colocar esta passagem dentro do contexto. Você poderia ler para nós, Chris, Apocalipse 18, versos de 1 a 4? Claro, aqui, achei. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo, Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda a espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Obviamente que este texto está falando sobre o fim do mundo. Babilônia é um símbolo de Roma, aplicando-se ao papado e não à capital da Itália. Babilônia é um símbolo da religião falsa. O interessante é que seja o que for que Babilônia seja culpada, influenciou o mundo inteiro, porque o texto diz que todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Eu só gostaria de dar uma palavrinha bem rápida, desde que não temos tempo para nos aprofundar nisso, mas já abordamos este assunto em outras transmissões e também em artigos em nosso site. O vinho
da Babilônia simboliza sua falsa doutrina. A única doutrina falsa que Roma, ou o papado, impôs ao mundo é o seu calendário falso. Ela tem o mundo inteiro trabalhando, jogando, tocando e, mais importante, adorando por seu falso calendário gregoriano. Se você perdeu essas transmissões anteriores, você ainda pode ouvi-las em nosso site ou no YouTube. Então, confira lá. Obrigado, Chris. E o resultado desta apostasia mundial é uma ordem muito clara vinda do céu. Retirai-vos dela, povo meu. Sim, o problema é que a maioria das pessoas interpreta mal este verso. Eles veem essa advertência como um convite. Obviamente, uma pessoa não é um membro de uma igreja, a menos que ela realmente acredite que esta igreja tem a verdade, certo? Certo. E então acabamos jogando esse jogo mental conosco mesmos. Quando estamos lendo e chegamos ao versículo 4, pensamos: bem, isso não pode se aplicar a mim. Eu sou um dos remanescentes. Eu faço parte da única igreja verdadeira na face da terra. Eu preciso levar esta mensagem ao mundo e dizer-lhes que a minha igreja tem a verdade. Eu preciso convidá-los para que se juntem a nós. Você está vendo o que eu estou tentando dizer aqui? Sim, realmente esse verso não é visto como uma ordem, mas apenas um convite. Mas isso não está certo. Esta é realmente uma ordem. Procurei a palavra sair no original grego e a tradução da Bíblia que mais se aproxima do significado original é a Bíblia de Genebra. Essa é a preferida pelos reformadores protestantes. Nas palavras da Bíblia de Genebra, esta palavra não expressa um convite. Em vez disso, emite um comando. Eu tenho aqui comigo. Você poderia lê-la para nós, Chris? Ok, sem problemas. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Essa versão é bem diferente. Apenas uma pequena palavra, mas muda completamente o significado. Venha é um convite, mas a expressão retirai-vos é um comando. O que isto significa para cada um de nós é que o mandamento de abandonar as igrejas caídas não isenta a nossa própria denominação. Este é um bom ponto. Eu tenho que admitir que sou um daqueles que sempre viram este verso como um convite, uma espécie de venha se juntar à minha denominação. É vergonhoso admitir que só foi quando eu me tornei um adulto que percebi que todos os outros se sentiam da mesma maneira. Como você descobriu isso? Minha esposa e eu fizemos amizade com um casal que tinha sido membro por muitos anos de uma denominação de âmbito mundial chamada Igreja de Deus. Esta denominação se dissolveu na década de 1990, não foi? Sim, houve na época uma verdadeira crise teológica. Eles perderam quase 50% dos seus membros quando os líderes da igreja decidiram abandonar o sábado como sendo o 7º dia, como também suas festas, passando a ser evangélicos mais tradicionais. Agora, eu já sabia do que estava acontecendo naquela denominação, mas em um nível periférico, mas isso não me afetou. Depois de tudo, eles se tornaram uma igreja fracassada. Eu fazia parte do remanescente. Eu entendi. A única crença que todos os cristãos têm em comum, além da crença em Yahushua, é que todos os outros estão errados e suas igrejas estão certas. Bem, é isso que nossos amigos estavam dizendo. A eles foi dito que eles eram os remanescentes e todas as outras igrejas estavam em apostasia. Afinal, eles não guardavam o domingo, mas eles observavam as festas. Eles tinham a verdade. E aí, o que aconteceu quando essa denominação mudou suas doutrinas? Bem, este casal acabou perdendo a maioria de seus amigos porque eles se recusaram a permanecer membros de uma igreja que havia desistido de suas crenças baseadas na Bíblia. Eles lhes disseram de que eles precisavam permanecer na igreja e tentar fazer mudanças de dentro para fora. Agora, o que é realmente interessante é que quando eles pediram para que eles fossem retirados como membros, seus antigos amigos os rejeitaram porque eles ainda se consideravam como sendo os remanescentes. Mesmo que a igreja tenha mudado suas doutrinas? Sim, e desta forma, quando nossos amigos pararam de ir à igreja e de apoiá-la financeiramente com seus dízimos e ofertas, todos os que ainda permaneceram tomaram isso como prova de que os que estavam saindo, a partir daquele momento, estavam perdidos e não faziam mais parte do grupo remanescente.
Foi tudo muito conturbado, mas todos os que permaneceram fiéis àquela igreja estavam convencidos de que ainda eram os remanescentes. É um ensinamento bem comum da maioria das igrejas de que suas denominações são as únicas igrejas verdadeiras e de que todas as outras estão perdidas ou apostatadas. Então, segue-se a ideia de que se você quer ser parte do remanescente, você deve ser um membro que devolve o dízimo na única igreja verdadeira, que é, naturalmente, sua igreja. Também é fato que pastores, padres e rabinos têm interesse em manter o maior número de membros possível. Afinal, a organização para a qual eles dão seus dízimos e ofertas é a mesma organização que paga os salários dos seus líderes. É quase como um esquema de pirâmide. Uma pessoa no topo, apoiada por um punhado debaixo dele, os quais estão apoiados por outros mais e outros pressionando milhares de outros mais. Isso é exatamente o que acontece. Satanás quer que isto aconteça. Ao controlar um punhado de pessoas no topo, ele pode usar o peso da infraestrutura para influenciar e controlar a maioria. É muito eficiente, mas restringe a verdade na mão de poucos. E você pode ver do porquê. Eu acho que há ministros sinceros por aí que, quando eles têm a chance de aprender mais verdades, eles as abraçam. Mas quando este é o meio de subsistência e única fonte para sustentar suas famílias, e isto está baseado na manutenção das práticas da organização que os paga, você pode ver como a verdade pode dar lugar à conveniência. Se você tiver sua Bíblia aberta, Chris, vá para Ezequiel, capítulo 8. Ezequiel 8 e 9 são capítulos que os líderes religiosos gostam de citar a fim de segurar e manter o máximo possível de pessoas que vêm à igreja. Eu já percebi essa tendência. Os pregadores usam Ezequiel 8 e 9 para fazer as pessoas pensarem que têm o dever de permanecer como membros da igreja, mesmo quando está muito claro que esta igreja está vivendo em apostasia. E é claro, porque eles estão citando a palavra de Yah, e isso tem muito peso. Eu concordo. O problema é que a forma como os líderes religiosos interpretam esses capítulos é incorreta, até digamos enganosa. Também contradiz outras passagens das Escrituras. E você deve se lembrar que Ezequiel foi contemporâneo de Daniel. Junto com milhares de outros, ele foi um dos cativos levados para a Babilônia. Ezequiel 8 registra uma visão dada a ele, na qual o espírito de Yahweh mostrou-lhe as abominações que estavam sendo cometidas em Jerusalém e no templo. Espera um minuto, eu pensei que Nabucodonosor havia destruído o templo em Jerusalém. Ele destruiu, mas não na primeira invasão. A primeira invasão de Jerusalém ocorreu quando Nabucodonosor era bastante jovem. Enquanto ele estava no oeste, ele recebeu a notícia de que seu pai, Nabopolassar, tinha acabado de morrer. Ele foi forçado a marchar pelo deserto e retornar à Babilônia. Normalmente, os exércitos marchavam em torno da região crescente e fértil, mas ele queria retornar rapidamente para garantir seu trono. Essa foi a primeira vez que Babilônia marchou contra Jerusalém, e foi neste período que Daniel e seus 3 amigos foram levados para a Babilônia. Mas houve mais 2 invasões depois disso, e foi durante a última que o Templo de Salomão foi destruído. Então, sim, no tempo da visão de Ezequiel, o templo ainda estava de pé e os sacerdotes ainda estavam ministrando por lá. Ok, segure sua fala, Will. Vamos fazer uma pausa rápida e quando voltarmos, vamos ver o que Ezequiel tem a nos dizer. Voltamos já já! O final dos tempos se aproxima. Agora, mais do que nunca, é imperativo que todos os que esperam e almejam pelo retorno do Salvador sejam cautelosos em proteger todas as vias da alma, pelas quais o diabo procura enredar. O pecado é envolvente, não importa se é por meio do tempo desperdiçado em atividades prejudiciais ou por meio do álcool. Quer seja por meio da pornografia ou nicotina, não importa, o pecado em si é envolvente. Mas o Salvador está pronto a atender a cada um que se volte a Ele. Visite nosso site no www.wordlastings.com/português e leia sobre o tema O Pecado é Envolvente, Vigiando as Avenidas da Alma. O título é O Pecado é Envolvente no www.wordlastings.com/português. E Yahushua está esperando para responder a uma oração de fé.
Em sua visão, a Ezequiel foi mostrado 4 abominações, sendo cada uma pior que a anterior, e cada uma se aproximava da cidade e do templo. Nós não vamos ter tempo para ler tudo, mas estas incluem, entre outras coisas, idolatrias dissimuladas e mulheres chorando por Tamuz, uma prática conhecida no catolicismo como quaresma. E até algumas igrejas protestantes começaram a adotar a quaresma como um exercício espiritual. A abominação final mostrada em Ezequiel é a pior. Leia para nós, Chris, Ezequiel 8, verso 16. Levou-me para o átrio de dentro da casa de Yahweh, e eis que estava à entrada do templo de Yahweh, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo de Yahweh, e com o rosto para o oriente adoravam o sol, virados para o oriente. Isso não é nada além da adoração ao sol sendo realizada da mesma forma que era feita a Yahweh. Uau, práticas pagãs adotadas pelos israelitas, eu diria que é inacreditável, né? Mas infelizmente não é. E ainda assim não importa quão diabólico seja o pecado, os líderes religiosos até hoje continuam a insistir que Yahweh quer que seu povo permaneça em seus bancos, mesmo admitindo que há pecado na igreja. Os membros que se afastam são acusados de deixar a fé que outrora foi dada aos santos. Eles dizem que a igreja, fraca e pecaminosa como ela é, ainda é a menina dos olhos de Yah, e se dela alguns se apartam, esses caminharão para a perdição. Na faculdade, eu assisti a uma classe chamada de Debate e Argumentação. O professor nos disse que uma das ferramentas do argumento convincente é mostrar o argumento do seu oponente para ele mesmo. Ele disse que, se admitíssemos claramente os argumentos contra nossa linha de raciocínio, estaremos em uma posição mais cômoda para demonstrar por que esses argumentos estavam errados. Não é convincente simplesmente negar as reivindicações contra a sua posição. É muito mais persuasivo colocar em palavras a visão oposta e, em seguida, logicamente demonstrar por que essa visão oposta está errada. Isso é o que vejo pregadores fazendo quando admitem que há pecado na igreja, mas ainda permanecem com a igreja. Isso é exatamente o que eles estão fazendo. Eles reconhecem que há erros que são cometidos na igreja. Há abuso de autoridade, apropriação indevida de fundos da igreja, professores de teologia que ensinam erro, pastores que usam programação neurolinguística, os líderes de igrejas que promovem claramente um esquema de reconciliação com Roma. Mas eles insistem, a igreja vai passar por isso, mas fique com a igreja. Carey Nieuwhof escreveu algo intitulado Uma Resposta aos Cristãos que Estão Saturados com a Igreja. É um excelente exemplo do tipo de raciocínio que pode ser visto ultimamente. Eu tenho uma cópia aqui comigo. Você poderia ler somente as partes destacadas, Chris? Ok. Ele diz, você escuta isso o tempo todo. Eu não estou nem aí mais com a igreja. Eu realmente não preciso ir à igreja. Meu relacionamento com Deus é pessoal. Meu tempo com a religião organizada já chegou ao seu fim. A igreja é uma invenção feita pelo homem e ela não foi idealizada por Deus. Eu entendo completamente porque um número crescente de pessoas está se afastando da igreja. Até mesmo várias pessoas que costumam assumir uma posição de liderança na igreja estão começando a deixá-las. Entendi. A igreja está muito longe de ser perfeita, pois a vida é complicada. Existem diferentes opções que estão em alta, e a mente pós-moderna desconfia da maioria das instâncias organizadas ou institucionais, mas... E tem um mas. Tão ruim quanto a igreja pareça, ele diz mas... Mas, por mais moderna que seja a ideia de desligar-se da igreja, isto é um erro. Enquanto o processo de desligamento da igreja passa por um pensamento sofisticado, na verdade é o oposto. E se for uma linha de pensamento simplista e até mesmo reducionista que não leva a nada construtivo? Você percebe o que ele está fazendo aqui? Ele está dizendo sim, há problemas com a igreja, mas não saia. É um raciocínio ilusório sair. Fique na igreja. É como se fosse os problemas na igreja, mas estaria tudo bem se você permanecesse. Você ouve as pessoas dizendo, a igreja é um hospital para pecadores e não um museu para santos.
como se isso de alguma forma justificasse permanecer na igreja. Isto não está certo. Argumentos como esse fazem com que as pessoas fiquem em uma organização religiosa a qual o Espírito Santo está lhes dizendo para sair. Nós vemos isso acontecendo o tempo todo. Os membros são ensinados que quando eles veem problemas na igreja e quando eles veem o tempo todo o erro sendo pregado dos púlpitos, eles devem gemer e chorar pelas abominações existentes na igreja, mas eles não estão sob nenhuma circunstância convencidos de que devem sair. Afinal de contas, foi-lhes dito que a igreja a qual eles pertencem é a igreja remanescente, e se eles saírem, eles não farão mais parte deste grupo. Sermões são pregados e artigos são escritos sobre como evitar que membros antigos saiam e, ao mesmo tempo, aumentar a quantidade de membros de uma denominação. Em seu livro Transfusão da Igreja, mudando sua igreja organicamente de dentro para fora, Dave Ferguson escreve um processo de 3 etapas que ele alega estar ajudando as igrejas a aumentarem o número de membros enquanto mantêm os que elas já possuem. Está aqui, Chris. Leia para nós, por favor. Siga em direção às práticas que ajudem as pessoas nos caminhos de Jesus. Siga na direção a qual procura claramente entender e promover a missão de Jesus. Siga na direção de uma visão que estimule a realizar a missão de Jesus. Isso parece muito bom, mas observe que o foco de cada passo do processo de Ferguson se concentra em controlar e influenciar o grupo em vez de nutrir uma comunhão espiritual pessoal com o Salvador. A salvação sempre foi um assunto pessoal. No entanto, líderes da igreja concentram-se em números. Naturalmente que eles querem cumprir a missão de levar o evangelho, mas a necessidade de manter seu sistema de apoio financeiro influencia sua interpretação dessa passagem de Ezequiel. Eles tentam fazer com que membros desiludidos permaneçam, dizendo-lhes que Yahweh espera que eles façam mudanças de dentro para fora. Sim, eu também ouvi muito isso. No entanto, quando Ezequiel 8 e 9 são lidos no contexto, não é isso que a Bíblia está dizendo. Chris, você ainda tem sua Bíblia aberta em Ezequiel 8? Leia os versos 17 e 18, por favor. Ok, aqui. Então me disse: vês, filhos do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem eles as abominações que fazem aqui? Para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu os tratarei com furor, os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. A resposta de Yahweh às abominações em Jerusalém e no templo é clara. A destruição total é necessária e a sentença é aplicada com rapidez. Ok, agora vire a página e leia o capítulo 9, versos 1 e 2. Ok. Então ouvi que gritava em alta voz, dizendo: chegai-vos, vós executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão, e entre eles certo homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Isso é sério. A resposta de Yah à apostasia na igreja é enviar homens com armas para que aniquilem a todos. Porém, é interessante perceber que até aqui podemos ver a misericórdia de Yahweh. Veja os próximos 4 versos. Diz: e Yahweh clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura, e lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele, e, sem que os vossos olhos poupem e sem que vos compadeceis, matai a velhos, a moços e a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas todo o homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa. Então nem todos são mortos.
correto. Aqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que cometem no meio delas são poupados. Esta é a passagem que os líderes religiosos usam para convencer os membros da igreja a permanecerem apesar do Espírito Santo suplicar repetidamente que saiam. Os ministros reconhecem que há pecado na igreja, mas eles argumentam que aqueles que recebem a marca da salvação são aqueles que suspiram e gemem por todas as abominações que são feitas na igreja. Obviamente, a implicação é que você tem que permanecer na igreja para suspirar e gemer sobre as abominações cometidas lá. No entanto, não há nada nesta passagem que diga que o povo de Iá deve permanecer onde as abominações estão ocorrendo. As Escrituras, na verdade, ensinam exatamente o oposto. Chris, vá para 2 Coríntios capítulo 6 e leia o verso 17. A cada semana, os crentes são doutrinados a permanecerem com a igreja. Mas vamos ver o que as Escrituras dizem. Leia esta passagem assim que você a encontrar, Chris. Aqui. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz Yahuwah. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. O céu está suplicando à geração final: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu e Yahuwah se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Esta ordem é para todos os crentes de todas as comunidades de fé. Não aceite que sua igreja, denominação ou organização esteja de fora desta ordem. Não, ela não está. Cada um dos líderes tem se recusado a deixar as tradições errôneas, bem como rejeitado novos raios de verdades. Existem outras passagens das Escrituras que ensinam que os crentes devem abandonar organizações que estão em apostasia? Sim, a história de Ló ensina isso. A história de Ló? O que essa história tem a ver? Yahuwah tinha o poder de proteger e manter Ló mesmo ele estando em Sodoma, mas ele não o fez. Em vez disso, ele enviou anjos para arrastar o relutante Ló e sua família de lá para fora daquela cidade. E então, o que ele disse? Vamos, saia, se apresse. Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Ló foi salvo fora de Sodoma e não dentro dela. Essa é uma distinção muito importante. Quando você coloca dessa forma, Noé também foi salvo fora do mundo perverso e antediluviano, e não dentro dele. Chris, agora vá para 2 Pedro capítulo 2 e leia os versos 4 a 9. Pedro também entendeu esse conceito. O que este texto diz, Chris? Aqui. Ora, se Yahuwah não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios e reduziu a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. E Yahuwah sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. Esta é uma passagem interessante. Ela diz que Ló era justo e que ele suspirou e gemeu pelas abominações praticadas nas cidades malignas da planície. E ainda na oração de Abrão, os anjos foram enviados para dar a mensagem de que ele deveria partir imediatamente. Isto é o que o céu espera que os fiéis façam. Não permaneçam na igreja e, se assim o fizerem, estarão de alguma forma apoiando a apostasia que acontece dentro da igreja. Quando você traz esse elemento para a nossa discussão, isso faz com que deixar as igrejas seja uma responsabilidade solene, porque a verdade é que nossa presença apoia atos que acontecem dentro da igreja. Tudo bem, fique ligado, pois a nossa caixa de mensagens diárias é a nossa próxima atração. Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador.
O tempo é um presente e está passando rapidamente. E, no entanto, quanto mais nos aproximamos do fim, mais e mais Satanás procura maneiras de desviar a nossa atenção do que realmente importa. Satanás sempre procura corromper os dons do céu e o dom do tempo não é diferente. A tecnologia, que pode ser usada para espalhar o evangelho, muitas vezes se torna nada mais do que uma gigantesca perda de tempo. O diabo tem várias distrações concebidas para cada tipo de personalidade e para se adequar a todos os gostos individuais. Visite nosso website no www.wordlastingth.com/português e procure por Lazer e o Presente do Tempo. Mais uma vez, nosso link é o www.wordlastingth.com/português. Sob os artigos, clique na aba Piedade Prática para ler Lazer e o Presente do Tempo. Aprenda como você pode sabiamente usar o dom do tempo que Yahweh lhe concedeu. A primeira pergunta de hoje da nossa caixa de mensagens diárias vem de Ayala, em Holon, Israel. Você sabia, Chris, que as cédulas de dinheiro israelenses têm o código Braille estampados nelas? Dessa forma, pessoas cegas também podem identificá-las. Isso é ótimo. Eu fico imaginando do porquê que os outros países não fazem isso também. Vamos então à pergunta de Ayala. Ele escreve: você poderia, por favor, explicar a diferença entre a tristeza que Deus sente e a tristeza dos seres humanos? Porque a Bíblia faz diferença entre as duas? Tem alguma diferença? Essa é uma pergunta interessante. A tristeza que nós sentimos é bastante direta e todos nós em algum momento passamos por este sentimento. E claro, há pesar no sofrimento. Os noticiários do dia a dia estão cheios de relatos de desastres naturais, ataques terroristas, acidentes e a lista é infinda. Outro aspecto angustiante de nós seres humanos é uma versão baseada na tristeza pelo pecado. Como assim? Eu acho que a tristeza pelo pecado é uma coisa boa. Claro que é, mas uma versão egocêntrica de sentir tristeza pelo pecado nada mais é do que lamentar ter sido apanhado em delito. Sim, acho que todos nós aprendemos sobre isso ainda quando éramos jovens. E isso nos ensina a obedecer tanto nossa mãe como nosso pai, ou a ser sorrateiro para ter certeza de que não seremos pegos da próxima vez em que fizermos algo errado. Exatamente. Eu acho que aprendi isso ainda muito jovem e meus filhos também trilharão esse mesmo caminho. A tristeza divina, no entanto, é diferente. A tristeza divina é, na verdade, uma dádiva de Yahweh e nos leva ao arrependimento. Isto é o que o distingue da tristeza mundana. Abra, Chris, em 2 Coríntios, capítulo 7, e leia os versos 9 até 11. Aqui Paulo está descrevendo a transformação que ocorre quando uma pessoa sente a tristeza divina. Já encontrou? Se sim, você pode começar a leitura, Chris. Aqui, encontrei. Agora me alegro, não porque fostes contristado, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Yah, para que, de nossa parte, nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza, segundo Yah, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte, porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós que, segundo Yah, fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vindita. Em tudo destes prova de estardes inocentes neste assunto. Uma tristeza verdadeira divina sempre levará ao arrependimento. O arrependimento é em si um presente. Como pecadores, nossos corações estão endurecidos, mas Yahweh, como nosso Criador, compreende o efeito que o pecado causou em nós. Ele nos dá tudo o que precisamos, incluindo a tristeza genuína pelo pecado e o verdadeiro arrependimento. Há uma pequena frase curiosa em 2 Timóteo. Por que você não lê esta passagem para nós, Chris? Está em 2 Timóteo, capítulo 2. E vamos dar uma conferida nisso. É fácil não prestar atenção no que Timóteo está dizendo, mas ouça com atenção. Isso revela que o arrependimento também é um dom. Quando você achar, vá em frente e leia os versículos de 23 a 26. Ok. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora,
É necessário que o servo de Yahweh não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinado, com mansidão, e os que se opõem na expectativa de que Iá lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Você percebeu o que ele disse? Ele disse que Iá concede ou dá arrependimento para que possamos conhecer a verdade, a fim de que caiamos em si e escapemos da armadilha do diabo. É tudo um presente e não é algo dado que não serve para nada. É bom se arrepender quando fazemos algo errado. Essa é nossa consciência nos incomodando e nos convencendo do erro. Mas precisamos estar mais do que arrependidos. Você pode se arrepender e ainda cometer erros, e de novo e de novo. Precisamos realmente ficar tristes ao ponto de pedir ajuda a Iá para que por meio dele paremos de fazer o que estiver errado. João 3,16 diz que Iá amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê seja salvo. Sim, mas qualquer um não alcançará a salvação a menos que tenha recebido a tristeza do alto que leva ao arrependimento pelo pecado. Caso contrário, será exatamente a mesma tristeza que Judas expressou por trair o Salvador. Remorso por ter sido pego e o medo da condenação. É isso mesmo, mais uma vez não é legalismo. Tudo é um presente, mas são dons espirituais que devem ser recebidos e aceitos a fim de afetar uma mudança em nossas vidas. Você poderia, por favor, ler bem rápido para nós, Chris, João capítulo 6, verso 44? Claro que sim. Aqui, diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. O Pai nos atrai a Ele a fim de nos presentear com um sentimento de tristeza genuína pelo pecado. E quando respondemos a isso, Ele nos dá o senso do arrependimento para que possamos nos afastar do pecado e, através de sua força, viver vidas consagradas a Cristo e a Yahushua. Isso é fantástico e concordo com tudo que você falou. Ok, próxima pergunta é de... bem, não tem nome. É anônima e vem do Turquemenistão, que escreve: caros irmãos em Yahushua, ser um cristão em nosso país é muito desafiador e impacta nossas vidas em muitas áreas. Neste momento, nosso pequeno grupo de crentes está enfrentando algumas sérias dificuldades. Há alguma promessa em particular que você poderia compartilhar conosco enquanto enfrentamos os dias à frente? Obrigado por escrever para o nosso programa. Primeiro, deixe-me dizer que falo por todos nós da WLC, que estaremos orando por você e pela sua situação. Quanto às promessas, sim, existem muitas, e embora eu não saiba os detalhes da sua situação, há promessas amplas suficientes para se adequarem a todas as situações. Vamos começar com Pedro. Você poderia abrir, Chris, em 2 Pedro, capítulo 1, e ler os versículos 2 a 4 para nós? Vamos lá. Aqui diz: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Iá e de Yahushua, nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. É assim que devemos viver em todas as situações. Por meio de cada provação, Iá nos dá forças, e no sofrimento Ele nos conforta. Agora vamos ler Isaías capítulo 40, versos de 28 a 30. Isaías 40, versos de 28 a 30, Chris. Ok. Não sabes, não ouviste que o eterno Eloá, Yahweh, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam em Yahweh renovam suas forças, sobem
Com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Porque Yahweh é nosso Criador e Ele conhece nossos pontos fortes e fracos. Ele sabe o quanto podemos suportar e quando estamos desfalecendo. Ele está pronto a nos conceder apenas o que precisamos para resistirmos às provações, aliviando o nosso fardo e nos dando sabedoria para enfrentar qualquer situação. Uma passagem que realmente me fortaleceu durante os tempos difíceis é a do Salmo 34, versos 15, 17 e 18. Me dê apenas um segundo para eu encontrar esses versos. Aqui, está aqui. Achei. Diz: Os olhos de Yahweh repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Clamam os justos, e Yahweh os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está Yahweh dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Não importa se nossos problemas sejam pecados difíceis de serem vencidos ou se formos aprisionados por autoridades que não são tementes a Yah e outras centenas de razões. Custe o que custar, devemos confiar no Pai. Nós não temos tempo para ler, mas se alguém quiser procurar em outro momento, o Salmo 37 está cheio de promessas muito reconfortantes e incrivelmente poderosas. Para encerrar, quero ler uma última promessa. Ela é encontrada em Filipenses capítulo 4, verso 19. Paulo diz: E o meu Eloá, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Yahweh. Podemos confiar no Pai que Ele cumprirá suas promessas, pois Ele é um ser de palavra e jamais falhará. Temos tempo para mais uma pergunta rápida. Balot, em Manila, nas Filipinas, pergunta: Vocês costumam mencionar sobre vídeos no YouTube? Você poderia, por favor, me dizer qual é o nome do seu canal no YouTube? Na verdade, temos 32 canais diferentes no YouTube, porque produzimos vídeos em 32 idiomas diferentes. Nosso canal original em inglês é simplesmente chamado de Vídeos WLC. Basta colocar Vídeos WLC na barra de pesquisa do YouTube. Mas também temos canais em línguas africanas, árabes, Bahasa, Bemba, búlgaro, 2 ramificações do chinês tradicional e simplificado, Chitonga, tcheco, holandês, inglês, fijiano, francês, alemão, grego, hindi, italiano, coreano, maori, norueguês, polonês, romeno, russo, shona, esloveno, espanhol, sueco, tagalo, telego, ucraniano e vietnamita. Portanto, se por exemplo você está ouvindo em espanhol, mas seu idioma nativo é o português, basta acessar os vídeos da WLC no YouTube. Sob o logotipo da WLC à esquerda, você verá vários hiperlinks na tela e dirá: início, vídeos, listas de reprodução, comunidade, canais e sobre a WLC. Basta clicar em canais para acessar vídeos no seu idioma preferido. E eu gostaria apenas de acrescentar que, se você é fluente em outro idioma e tem sido abençoado pelas mensagens na WLC Rádio ou do nosso site e gostaria de nos ajudar a disseminar a verdade, entre em contato conosco. Estamos sempre à procura de mais pessoas competentes para traduzir vários de nossos materiais em outros idiomas. Olá, eu sou a Laura Lee com sua promessa diária da Palavra de Yah. Durante os pavorosos dias da Segunda Guerra Mundial, um pai segurando seu filho pela mão saiu de um prédio que acabara de ser atingido por uma bomba. Na frente de sua casa havia um buraco feito por uma granada. Este homem sabia que, se tivesse alguma chance de sobreviver, precisava se esconder o mais rápido possível. Ele pulou dentro do buraco, virou-se e ergueu os braços para alcançar seu filho. "Salte!" ele disse a seu filhinho. A criança estava apavorada. "Eu não consigo te ver!" ele chorava. Imediatamente, palavras de ânimo ecoaram. "Mas eu estou te vendo, agora pule!" O menino pulou confiando que seu pai o pegaria. Donner Atwood sabiamente observou, abre aspas, "A fé cristã nos permite confrontar a vida ou passar pela morte, não porque conseguimos visualizar o que nos cerca, mas com a certeza de que há alguém que vê tudo. Não que saibamos todas as respostas, mas porque nós somos conhecidos." Fecha aspas. O Salmo 37, versículos 23 a 25 diz: "Yahweh afirma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz.
Se cair, não ficará prostrado, porque Yahweh o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Em algum momento de nossas vidas, cada um de nós será levado a uma encruzilhada e não saberemos o que fazer. Não nos é permitido retornar, como também não podemos ver claramente o caminho que está posto antes de nós. Quando isso acontecer, você não precisa temer. Jeremias 29, versículos 11 a 13 diz: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz Yahweh, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Você provavelmente não consegue ver o futuro, e não há necessidade disso. Yah conhece e ele te manterá seguro. Patrick Overton disse, abre aspas, quando você chegar ao limite de toda a luz que você tem e tentar dar um passo na escuridão rumo ao desconhecido, acredite que uma de duas coisas acontecerá. Ou haverá algo sólido para você se apoiar, ou você aprenderá a voar. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Eu sei que o programa de hoje está chegando ao seu final, mas eu tenho uma pergunta. A visão de Ezequiel mostrou pessoas na cidade suspirando e chorando. Isso implicaria, então, que os crentes deveriam permanecer na igreja? Fico feliz que você tenha mencionado isso, mas certamente é isso que os pastores ensinam. Eles dizem que o próprio ato de suspirar e chorar prova que eles são o remanescente e devem, portanto, permanecer com a igreja remanescente. Eles dizem que qualquer mudança que ocorra só poderá acontecer por membros que estejam dentro da igreja. Mas isso está errado. Suspirando e chorando por si só não prova nada. Os fariseus dos dias de Yahushua eram grandes crentes em suspirar, chorar, jejuar e fazer inúmeros tipos de manifestações visíveis para provar sua santidade. Bem, isso é verdade. Estou lembrando agora das palavras de Yahushua em Mateus 6, verso 7, onde ele diz: Quando você orar, não use repetições vãs como fazem os pagãos, pois eles pensam que serão ouvidos por suas muitas palavras. E temos também os laodiceanos. Como os fariseus, eles são aqueles que suspiram e choram de uma forma descontrolada. Suspirando e chorando pelos pecados dos outros, eles provam a si mesmos que não são laodiceanos. Afinal, eles têm o discernimento espiritual para reconhecer que há algo para suspirar e chorar. Eles não são cegos. Eu penso que isto é uma hipocrisia. Eu vou lamentar por seus pecados, e uma vez me entristecendo por seus pecados, provarei o quão santo eu sou. Sim, e pode ser uma forma de se eximir e dizer que as mensagens que são de arrependimento e a ordem de abandonar as igrejas não são para você. É uma ilusão muito sutil. A questão é que esses que suspiram e choram não são os que receberão o sinal daquele que escreve todas as coisas para o nosso bem. O que você está tentando dizer? Pessoas que dizem que se sentem tristes pela apostasia na igreja, mas que preferem morrer do que realmente deixá-la, elas não serão seladas. Satanás usa esses impostores para desanimar outros para que deixem tais convicções. Eles silenciam a voz do Espírito Santo, a qual fala aos sinceros de coração para que abandonem essas denominações. Em contraste, os sinceros que suspiram e choram não são os falsos laodiceanos que precisam provar a si mesmos e aos outros o quão devotos eles são. Eles estão genuinamente tristes com o que eles veem acontecer e quando eles estão convictos de que eles devem deixar essas igrejas, eles o fazem. E as pessoas que ainda vão à igreja que não ouviram a mensagem para sair? Yah não vai rejeitar ninguém cujo coração quer segui-lo, mesmo que eles ainda não tenham aprendido toda a verdade presente. A sincera tristeza pelo pecado que eles sentem revela que seus corações são sensíveis ao erro, porque reconhecer a apostasia na igreja é o primeiro passo para finalmente abandonar a igreja. Ok, eles não chegaram ao ponto de entender que podem e devem sair. Certo, mas Yahweh lê seus corações e de qualquer maneira os identifica com sua marca. Esta marca ou sinal em si é mais uma prova de que elas eventualmente sairiam se tivessem tempo para desenvolver um entendimento mais maduro.
A marca é o Espírito de Yah que conduz à verdade. E Yahushua explicou que a obra do Espírito Santo é convencer do pecado e levar a mais verdades. Isso foi o que ele disse em João 16. Ah, sim, ele disse que era conveniente que ele partisse, a fim de que ele pudesse enviar o Consolador que convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esta é a chave para entender como algumas pessoas, até mesmo nos últimos dias deste mundo, ainda podem estar na igreja suspirando e chorando e ainda receberem a marca da salvação. O sincero de coração que está clamando pelas abominações cometidas na igreja o faz a partir de uma verdadeira compreensão da pecaminosidade que atinge sua denominação. Sim, e esse conhecimento vem somente por meio do Espírito Santo. Você pode ler para nós Efésios 4, versículo 30. As Escrituras sempre comparam a pessoa selada com o fato dela estar cheia do Espírito Santo. Diz, abre aspas, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Agora leia, Chris, 2 Coríntios 1, versos de 21 a 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Yahushua e nos ungiu é Yahuwah, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. A mensagem aqui nos é dada para que saiamos e não para que julguemos aqueles que permanecem. Yahuwah conhece cada coração e nós não. Yah é sábio para lidar com cada um individualmente e nós não. Cada um de nós deve responder à guia do Espírito Santo em nossos próprios corações. E podemos estar certos de que ele guiará todos os que responderem no momento e da maneira que for mais conveniente para cada indivíduo. Certo. Se afaste, caro ouvinte, dos sistemas congregacionais e ore por aqueles que irão permanecer. Mas confie no Pai, pois Ele sabe quais corações ainda não foram endurecidos contra o seu Santo Espírito. Todo aquele que responder aos reclames do Espírito Santo receberão a marca que os diferenciará dos demais. Eu gostaria de mencionar mais um detalhe: o fato de alguns ainda não estarem maduros para compreender as verdades pela luz que eles receberam, a ponto de abandonarem as igrejas organizadas, não servirá como desculpa para todos nós que não abandonarmos as igrejas caídas. Você tem toda a razão, Chris. É nosso dever sair, agora. Assim como os anjos apressaram Ló para que saísse de Sodoma, eles estão também conclamando aos fiéis de todas as organizações e denominações. Não há exceções. Sim, suspire e chore pelas abominações feitas na igreja, mas faça isso fora dela. Por seu exemplo de obediência, mostre aos outros que é prudente seguir o Cordeiro para fora das religiões organizadas. Esse é um bom lembrete. A salvação é por meio da fé em Yahushua e não por meio dos membros da igreja. A razão pela qual estamos falando sobre isso é porque julgamos ser de suma importância e também porque eu sinto que, por mais que eu fale sobre isso, eu sei que Satanás é mestre em manipular as pessoas como marionetes, controlando e influenciando os líderes que, por sua vez, instruem e conduzem as pessoas. Ele quer que as pessoas nas igrejas, sentadas nos bancos, sejam alimentadas com suas doutrinas distorcidas. É assim que Satanás controla as pessoas. É assim que ele as prepara espiritualmente para aceitar suas ilusões. Nossa única segurança é sair da autoridade espiritual de outros seres humanos e ir a Yah individualmente, aprendendo a verdade de uma forma pessoal, indo direto à fonte que é Yahushua. E quando o salário de um pastor está ligado à sua conformidade com as doutrinas declaradas da organização que o emprega, não procure para indagá-lo sobre o que é ou não a verdade. Vá a Yah pessoalmente. É verdade. Ouça, caros ouvintes, a única maneira de estarmos a salvo das ilusões que Satanás preparou é se sairmos da influência dessas organizações caídas. Quando a marca da besta for imposta, quem você acha que será a principal força motriz por trás do movimento para que ela tenha poder? Eu vou te dizer, não será o governo com sua autoridade, mas sim as igrejas caídas. Quando Satanás vir, fingindo ser Yahushua, serão os líderes das igrejas caídas que serão os primeiros a se curvarem e adorá-lo. Saia agora, não fique onde você pode ser enganado. Faça com que Yahuwah seja seu professor. Você pode confiar nele para guiá-lo por todo o caminho. Junte-se a nós novamente amanhã
E até lá, e lembre-se, Yahuwah te ama e ele é digno de confiança. Você ouviu a rádio WLC. Este programa, bem como os episódios passados na rádio WLC, estão disponíveis para download em nosso site. Eles são excelentes para compartilhar com amigos e em estudos bíblicos. É também um recurso fantástico para aqueles que realizam seus cultos a Yahuwah, sozinhos ou com a família. Se você deseja ouvir os programas da rádio WLC, visite nosso site no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção WLC Rádio na parte superior esquerda da página inicial. Isso permitirá que você baixe os episódios no seu idioma preferido. Há também artigos e vídeos disponíveis em diversos idiomas. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade na WBCQ, em 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador.